Você já olhou para uma barra de chocolate que estava comendo e perguntou, ela não costumava ser maior? Ou olhou para as prateleiras do mercado e pensou, tem certeza de que não era tão caro no passado? Bom, eu trago boas notícias. Você não está ficando louco. As empresas de alimentos estão constantemente mudando seus produtos, geralmente nas menores coisas, esperando que os seus consumidores, no caso você, não percebam. Felizmente eu tô aqui e odeio mudanças. Então vamos dar uma olhada nos produtos que eles não querem que você saiba que mudaram secretamente. Toblerone adulterado. Sério, eu juro que as barras de Toblerone já foram do tamanho do meu braço. Fui eu que cresci ou as barras de Toblerone que encolheram? Bom, o mais decepcionante é que são as duas coisas. Em 2016, como você pode ver aqui, a empresa mudou secretamente a formação das barras para que houvesse menos chocolate em cada uma. Eles fizeram isso removendo 2 picos e também ampliando a lacuna entre eles. Isso reduziu o custo de produção em aproximadamente 10%. Bom, e reduziu ainda mais a minha felicidade. Claro, o Toblerone manteve o mesmo tamanho de embalagem e o preço, então os clientes só iam descobrir a falta de chocolate quando desembrulhassem a barra. Por mais ilegal que pareça, na verdade tem um nome para esse fenômeno moderno: reduflação. É quando as empresas reduzem a quantidade de produtos sem que ninguém perceba, geralmente deixando os preços iguais ou mais altos que antes. Isso geralmente é para aumentar furtivamente as margens de lucro ou mantê-las diante do aumento dos custos. Por causa da reduflação, os 2 tamanhos originais e gloriosos do Toblerone costumavam ser de 400 e 170 gramas respectivamente, mas a mudança de 2016 significou que essas 2 barras encolheram para 360 gramas e 150 gramas. Felizmente o clamor foi tão grande que em 2018 os tamanhos originais foram restaurados e a barra de 170 gramas foi trocada por uma de 200, mas talvez uma diminuição ainda maior tenha sido na qualidade. Legalmente, eles não podem mais alegar que o seu chocolate é puramente feito na Suíça, devido à mudança de parte da sua produção para a Eslováquia. Por causa disso, eles tiveram que mudar o logotipo de acordo com as restrições de marketing da Suíça, e por isso a famosa iconografia suíça do Matterhorn não está mais nas suas embalagens, substituída agora por um topo de montanha genérico. Cara, eu sei que é só chocolate, mas essas mudanças me deixaram com gosto amargo. Sem energia. Quando eu preciso de um impulso de energia, eu vou lá e compro um Gatorade, uma delícia hidratante e açucarada. Mas, infelizmente, parece que a empresa está nos fornecendo menos energia, ao nos dar menos líquido pelo mesmo preço. A Gatorade disfarçou secretamente essa redução de 14% por meio dos seus designs de garrafas. Embora ainda tenham a mesma altura, eles tornaram as garrafas mais novas lançadas em 2022, muito mais finas do que antes e mais fáceis de manusear, como se isso importasse. Isso significa que a empresa se safou nos dando 828 ml em vez dos 946 originais, fabricadas pela PepsiCo. O preço das garrafas de 828 ml do Gatorade é de $1,72 no Walmart enquanto eu faço esse vídeo. Só que as garrafas de 946 ml eram vendidas a $1,66. Ao distrair os clientes com um novo formato de garrafa, eles nos enganaram para pagar um preço mais alto por menos produto. Em setembro de 2023, a PepsiCo havia arrecadado enormes 91,5 bilhões em receita, um aumento de 5,88% em relação a 2022. Então, não dava para pelo menos manter o Gatorade no mesmo preço de antes? Por favor, né? A ilusão do Subway. Não sei se você concorda, mas eu vejo a rede de sanduíches Subway como uma opção mais saudável do que os fast foods gordurosos. Tipo, o slogan deles em inglês significa coma fresco, e o esquema de cores usa uma cor verde de aparência saudável, e eles oferecem mais vegetais e opções de carne magra do que muitos outros estabelecimentos. Mas apesar de parecer oferecer uma escolha saudável, isso não é verdade. O Subway costumava misturar um produto químico chamado azodicarbonamida no seu pão, que não parece ser algo que pertence à comida. Esse produto químico prejudicial é normalmente usado para aumentar a elasticidade de solas de sapato de borracha, couro sintético e tapetes de yoga. Você tá comendo sanduíches de tapete de yoga. Eita! Embora o FDA aprove o uso de quantidades muito baixas para fazer produtos assados crescerem, inalar muito dele pode induzir a asma. Então, por que estava no pão do Subway em primeiro lugar? Bom, ele era perfeito para aumentar a força, textura e volume do pão que eles usavam, conferindo essa marca
registrada do pão deles. Depois de ser descoberto em 2014 por um blogueiro de culinária, uma petição foi lançada contra o seu uso. O Subway respondeu dizendo que sempre teve planos de removê-lo, mas eu acho que eu não acredito nisso, considerando que foi apenas em resposta à petição que eles o eliminaram completamente dos seus produtos em abril de 2014. Mas isso não é tudo. A partir de 2020, o pão do Subway não é mais legalmente considerado pão, mas sim confeitaria. Sim, ele é um bolo. Normalmente, o teor de açúcar não deve exceder 2% do peso total de um pão, mas para compensar todos os produtos químicos que eles tiveram que remover nos últimos anos, o Subway aumentou o teor de açúcar do pão para impressionantes 10%. Esse açúcar extra não é apenas a razão pela qual ele está mais próximo de um bolo do que de um pão, mas também porque ele tem um cheiro muito diferente dos outros. Acho que eu vou de hambúrguer da próxima vez. Saudosos Twinkies. Pra mim, nada tem um gosto tão nostálgico quanto um Twink. Ele era o doce perfeito. Aquele recheio sabor creme e uma esponjinha tão macia que parecia um travesseiro. Quer dizer, pelo menos costumava ser assim. Quando foram inventados por James Dewar em 1930, o recheio era na verdade sabor banana. Isso é, até que bananas ficaram muito difíceis de conseguir devido ao racionamento na Segunda Guerra Mundial. Então eles mudaram para um sabor básico de creme. E eu fico feliz que eles tenham feito isso, mesmo que esse creme seja na verdade apenas açúcar e óleo. Depois de muitos anos de sucesso, a fabricante Hostess faliu quando as vendas caíram drasticamente durante os anos 90. Em 2004, a Hostess tinha uma dívida de 700 milhões de dólares, e como resultado, os Twinkies foram descontinuados em 2012. Felizmente, as empresas de investimento Apollo Global Management e Metropolis & Co. decidiram comprar a empresa para sair dos seus problemas financeiros, e a histeria dos Twinkies logo aumentou de novo. Depois de um ano inteiro sem eles nas prateleiras, as pessoas mal podiam esperar para colocar as mãos em toda aquela delícia açucarada, mas logo notaram uma enorme diferença entre os Twinkies antigos e essas novas imitações. Os bolinhos eram menores e mais secos, e o recheio não tinha um gosto bom. A Hostess finalmente admitiu que os trocou para estender a sua vida útil de 14 para 45 dias, um truque barato e sorrateiro também. Apesar da queda na qualidade, a Hostess começou a ganhar 400 milhões de dólares por ano em 2015, e agora vale mais de 4 bilhões de dólares. Um final feliz poderia ser se eles tivessem mantido a receita. Pringles encolhidas. Você já prendeu sua mão dentro de uma lata de Pringles? Eu tenho a impressão que a cada ano fica mais difícil de tirar. E pode ter uma razão para isso. Não é porque eu tô ficando maior, mas sim porque as Pringles não são imunes à tal da reduflação. O que costumava ser o tamanho padrão da lata, de 148 gramas, encolheu visivelmente para insultantes 134 gramas. E as duas eram vendidas pelo mesmo preço de 5 dólares na Austrália. A empresa disse que as latas e os tamanhos dos chips foram reduzidos em 2016 para se adequarem a uma nova unidade de fabricação na Malásia. Esse centro de produção aparentemente tem equipamentos diferentes da fábrica original dos Estados Unidos, o que serviu como uma desculpa extremamente ruim da Pringles para diminuir o tamanho das latas. O novo tamanho da lata é muito menor, tanto que você consegue de fato colocar dentro de uma das latas antigas. E não foi só a embalagem que encolheu, mas os próprios chips. E essa latinha de 53 gramas desse cara mostra esse tamanho lamentável. Elas deveriam ser modeladas no paraboloide hiperbólico. Sim, esse formato existe de verdade. Essa curva satisfatória reduz o risco de os chips quebrarem durante a produção. Só que aqui parece só um chip de batata qualquer. Como apenas 40% dos chips são realmente farinha de batata, essa reduflação é ainda pior do que você imagina. E essa farsa não está acontecendo só na Austrália. Nos Estados Unidos, sabores diferentes podem ter tamanhos diferentes. Essa lata de queijo cheddar tem 158 gramas, enquanto a lata original tem 148. Só que as duas custam 2 dólares e 29 cents. Sério, dá pra voltar no tempo pra quando nosso dinheiro valia alguma coisa? Não Nutella. Não importa se você gosta de Nutella na torrada, no bolo ou direto da colher. A pasta de cacau com avelã é um item básico da cozinha para os amantes de chocolate desde que chegou às prateleiras em 1964. Mas para cada chocolatra por aí veio uma decepção devastadora em 2017. A Nutella mudou a receita debaixo do nariz de todo mundo, adicionando mais açúcar e leite desnatado às custas do cacau. A nova receita é um claro rebaixamento na qualidade, com um aumento no leite em pó de 7
7,5% para 8,7% e um teor de açúcar que aumentou de 55,9% para 56,3%. Esses fatores também mudaram a cor de marrom escuro para marrom claro. Isso foi notado pela primeira vez pelo Centro de Proteção ao Consumidor de Hamburgo, que divulgou essas descobertas na sua página do Facebook. Os clientes ficaram indignados ao descobrir que o produto não era o mesmo, mas a Nutella alegou que o sabor era idêntico, citando a mudança apenas como um pequeno ajuste fino na receita. E se você continua fã de Nutella, eu tenho mais notícias ruins. Em 2021, a Nutella reduziu o tamanho dos seus potes de 400 gramas para 350. Como é que eles podem mexer numa coisa sagrada dessas? Bom, em 2018, estimou-se que de 15 a 20% de todos os produtos alimentícios embalados foram reduzidos desde 2013. Sério, alguém mais aí tá sentindo a alma sair do corpo? A nova Coca-Cola. A Coca-Cola é uma das empresas de bebidas mais bem-sucedidas do mundo, e eles nunca iam fazer algo que comprometesse isso, certo? Bom, em 1985, eles colocaram a sua reputação em risco com uma mudança de receita. Quando a nova Coca-Cola chegou às prateleiras, eles esperavam que os consumidores adorassem o novo sabor. Em vez disso, eles registraram mais de 40 mil reclamações furiosas, o que os forçou a trazer de volta a Coca-Cola clássica. Por que eles fizeram isso? Bom, algumas pessoas acreditam que a nova versão foi usada para encobrir a mudança da empresa de cana-de-açúcar natural para xarope de frutose artificial, que é muito mais barato. Outro sinal de alerta foi o sabor em si. Eles a deixaram mais doce do que antes. Nos testes foi uma delícia, mas na vida real os clientes perceberam que sentiam falta do sabor da Coca-Cola normal. A decepção e as vendas foram tão ruins que levou apenas 3 meses para que a nova Coca-Cola fosse retirada das prateleiras e a clássica ocupasse o seu devido lugar de novo. Sem surpresa, as vendas dessa Coca-Cola original dispararam, aumentando mais que o dobro da taxa da rival Pepsi. Em 2019, a nova Coca-Cola fez a sua reaparição no mercado, com 50 mil unidades disponíveis para compra. Inacreditavelmente, a demanda foi tão grande que os pedidos derrubaram o site, e as avaliações sobre o sabor foram muito positivas. Algumas pessoas até admitiram preferir o sabor dela à Coca-Cola clássica. Parece que o cliente nem sempre tem razão. Mudança imperceptível. Macarrão com queijo é uma das minhas comidas favoritas de todos os tempos. E um dos que eu mais gosto é o macarrão com queijo da Kraft. Tem algo nesse sabor característico do queijo na receita em caixa que não dá para replicar em lugar nenhum, certo? E esse produto queridinho das famílias permaneceu o mesmo ao longo de anos. Então não há razão para que ele precise mudar, certo? Só que mudou. E a gente não tinha ideia disso. Em 2016, a empresa removeu conservantes, sabores e corantes artificiais, como o amarelo 5 e 6. Esses corantes artificiais são o que manteve o molho com aparência neon de Chernobyl. Em vez disso, eles optaram por usar temperos naturais como páprica e açafrão. A Kraft fez isso depois de saber que os pais estavam começando a priorizar a nutrição dos seus filhos. Mas trocar corantes artificiais por naturais não significa que o macarrão seja mais saudável. Sabores naturais vêm de proteínas e plantas, claro, mas os dois ainda são altamente processados em laboratórios. Parece que não faz muita diferença no fim das contas, já que os clientes nem notaram a troca. Mais de 50 milhões de caixas foram vendidas quando a mudança foi feita pela primeira vez, o que não mostrou desvio dos padrões regulares de vendas. Então a mudança não teve efeito nenhum, e eu não ia conseguir dizer a diferença entre o antigo e o novo macarrão com queijo da Kraft, nem que a minha vida dependesse disso. E você, será que conseguiria? Me conta aí nos comentários. Café piorado. Eu preciso de café ao acordar. Sem ele, os meus vídeos iam ter bem menos piadas de tiozão e um tom bem mais mal-humorado. O café simplesmente ajuda a mim e muitas outras pessoas a conseguir lidar com as coisas. E foi exatamente por isso que os clientes ficaram tão frustrados quando a Nescafé mudou um dos produtos de café em 2015. A empresa lançou uma versão melhorada de sua linha de sachês chamada Café Menu, com lattes e cappuccinos em pacote, que eram supostamente mais cremosos e espumosos, e com um sabor mais completo. Alguém realmente sabe o que isso significa? Bom, foi a defesa da Nescafé quando os clientes começaram a explodir as suas mídias sociais, alegando que o café tinha um gosto nojento, com alguns até mesmo prometendo boicotar a marca comparando-a com água de lavar louça. E esses fãs ficaram tão chateados que, na verdade, a Nescafé começou a excluir os comentários e bloquear os usuários dos posts, o que chega a ser um pecado capital na internet. Então, quais alterações foram feitas para deixar esses clientes tão irritados?
resultados. A Nescafé admitiu ter adulterado a textura, assim como o sabor da fórmula do café. Assim como a Nutella, o novo produto parecia ter uma concentração maior de leite em pó, 17%, com apenas 7% de café de verdade. Então, melhorado, no fim das contas, significava mais barato de produzir. Eu ia fazer uma piada de tiozão aqui, mas deixa pra lá que eu tô muito decepcionado. Crise dos biscoitos. O Oreo não é só o biscoito favorito dos Estados Unidos, mas também o meu. A empresa existe desde 1912 e nós temos comido essa maravilha de várias maneiras desde então. Mas em 1997, uma mudança significativa foi feita na receita sem que os consumidores soubessem. Eles removeram a banha de porco. Tudo bem, eu já posso ouvir pessoas engasgando com a ideia de um biscoito conter gordura animal nos dias de hoje, mas isso deu ao Oreo da época o seu sabor. Os donos da Oreo, a Nabisco, esperavam entrar no lucrativo mercado de alimentos kosher. E como os porcos não são um animal kosher, a Oreo teve que remover a banha e gastar mais de 150 mil dólares, cerca de 300 mil dólares hoje em dia, ao longo de 3 anos e meio para limpar completamente os seus fornos de cozimento do ingrediente. Eles substituíram a banha por gordura trans, o que acabou tornando os biscoitos kosher e veganos. Então quase todo mundo podia consumi-los. Mas desde então houve casos de baixa qualidade e reduflação em andamento. Em 2016, houve muitos relatos de que o recheio de creme e o biscoito de chocolate não tinham o mesmo gosto. Embora os Oreos ainda sejam feitos nos Estados Unidos, a Nabisco começou a mudar algumas instalações de produção para o México. Incrivelmente, os clientes afirmam conseguir sentir a diferença entre os biscoitos produzidos nos Estados Unidos e no México. Mas as mudanças não param por aí. Muitos fãs notaram uma falta de creme nos seus Oreos, ao contrário da embalagem. Tipo, esses recheios aqui não chegam nem perto da borda, e também são bem mais finos. A proporção deveria ser 71% biscoito para 29% creme, com 5 gramas de recheio em cada, mas parece que tem algo errado. É só comparar com uma foto de 1986 que você vai notar claramente a diferença. São gloriosos 454 gramas de Oreos, em comparação com míseros 376 de hoje. O que eu posso fazer, né? Apesar de ser muito triste, eu vou continuar comendo. Mac Sumiço. Os famosos arcos dourados do McDonald's já receberam muitas visitas desde a concepção da rede de fast food em 1955, muitas delas minhas. E não é surpresa que o seu menu se adaptou e mudou ao longo dos anos, mas alguns deles não foram tão bem aceitos quanto outros. Recentemente, os Estados Unidos mudaram não apenas a aparência, mas a receita da sua famosa torta de maçã, a massa frita de dar água na boca, com a qual você tem que tomar cuidado para não se queimar quando morde, encantava os clientes desde 1968, mas em 2018 o McDonald's decidiu mudar para uma versão assada. É verdade que parece mais com a torta de maçã americana, mas agora ela contém menos açúcar e menos ingredientes no geral, o que deixou muitos fãs chateados. Pô, qual é? Deixa a gente comer porcaria em paz. Mais controvérsias cercaram seus famosos hambúrgueres, com muitos acusando o McDonald's de encolhê-los. Sei não, hein? Pra mim eles definitivamente parecem como sempre foram desde que começaram há mais de 50 anos. Mas anúncios de TV com 20 anos de diferença mostram como o clássico Big Mac agora parece bem menor. Depois de negar as acusações por anos, o McDonald's finalmente confirmou que os seus pães de hambúrguer haviam encolhido. Eles passaram de mais de 11 centímetros para um pão de aproximadamente 10, o que provavelmente é o motivo de tanta coisa escorregar pelos lados. E eu acho que isso significa que esses caras devem ter mãos realmente enormes para fazer os sanduíches parecerem tão pequenos, né? É isso, né? Deixa eu me iludir aqui. Sabor de imposto. Não tem nada como uma Fanta laranja geladinha num dia quente. E se você gosta do sabor cítrico como eu, não ia gostar que nada mudasse, né? Pois é, mas agora é tarde demais. A Fanta começou na Alemanha em 1940. Criada pela Coca-Cola da Alemanha, a Fanta era feita de beterraba, soro de leite e sobras de bagaço de maçã. Uma maneira perfeita de evitar desperdícios no auge da guerra em andamento. Como você pode ver, isso deixou a bebida clássica com uma aparência amarelo clara. Em 1955, nasceu a Fanta que todos conhecemos e amamos hoje, lançada na Itália com uma receita completamente nova. Foi aqui que as laranjas foram introduzidas, usadas para mudar o sabor e a cor. A Fanta moderna nos Estados Unidos é feita de suco de laranja e frutas cítricas, bem como xarope de milho rico em frutose. Mas em 2017, a Fanta mudou a receita de novo no Reino Unido. Eles reduziram seu teor de açúcar em 33% e o substituíram por adoçantes artificiais. O açúcar a cada 100 ml foi reduzido
reduzido para apenas 4,6 gramas, onde antes era de 6,9. Essa medida foi estimulada pelo imposto sobre o açúcar anunciado pelo Reino Unido, que entrou em vigor em 2018. Isso criou uma taxa de imposto que se aplicaria a bebidas com um total de 5 gramas de açúcar a cada 100 ml. A empresa sabia o que tinha que fazer, e às custas do seu ótimo sabor açucarado para os seus consumidores do Reino Unido, eles escolheram manter os seus impostos o mais baixo possível. Um minuto de silêncio para os nossos irmãos britânicos. Decepção cereal. Não é indicado comer doces no café da manhã, mas é tão bom. Donuts, tortinhas recheadas e os Lucky Charms, que podem ser os piores de todos, e é por isso que a gente adora. Os pedaços coloridos de marshmallow sempre foram a melhor parte também, só que eles passaram pela sua cota de mudanças. Originalmente, o cereal foi colocado no mercado em 1964 e incluía corações rosas, luas amarelas, estrelas laranjas e trevos verdes. Mas depois de 1975, a produtora General Mills mudou as figuras e continuou a fazê-lo. Quer você tenha notado ou não, essa é a chave. Eu aposto que muita gente estava tão por fora quanto eu. Diamantes azuis foram adicionados em 75, ferraduras roxas em 83, balões vermelhos em 89, arco-íris em 92 e assim por diante. A General Mills introduziu e retirou diferentes marshmallows do seu cereal, como um time de beisebol troca os seus rebatedores. Mas isso foi bem mais do que apenas um bônus divertido. Ajudou as vendas a crescer e atraiu crianças que reconheceram as figuras atualizadas entrando e saindo. Mas o mais crucial é que em 2021 a empresa reduziu os pacotes de tamanho família de 547 gramas para 513. É a reduflação atacando de novo. E esse não foi o único cereal da família General Mills que recebeu o tratamento de encolhimento. Eles alongaram as caixas de Cocoa Puffs para fazer você pensar que está recebendo mais do que o normal nessas caixas mais altas, mas na verdade também as reduziram de 547 para 513 gramas. E o meu cereal favorito de todos também teve esse mesmo destino terrível, o todo-poderoso Cinnamon Toast Crunch. Ah, General Mills, pra que fazer uma coisa dessas? Drama da Domino's. Se tem uma coisa que não tem erro é pizza, e a Domino's é a minha escolha quando eu preciso de uma pizza saborosa em qualquer dia da semana. Pra mim, o gosto é exatamente o mesmo ao longo dos anos, mas eu fiquei chocado ao saber que na verdade ela não tem o mesmo gosto de antes. Eu certamente não percebi, mas aparentemente em 2008 a Domino's transformou a sua receita de pizza para melhor, depois que os consumidores reclamaram consistentemente sobre a falta de qualidade. As queixas variavam de molho de tomate comparado ao ketchup, a crosta da massa comparada com textura de papelão. Surpreendentemente, a empresa deu ouvidos. A Domino's passou 18 meses testando os ingredientes e novas combinações de pizza para melhorar o seu menu. Depois que encontraram a fórmula perfeita, a popularidade cresceu. E dessa vez os elogios não foram reservados só para o seu serviço de entrega rápida. As suas pizzas viraram um sucesso. As vendas das lojas aumentaram em 10%. E agora eles são a maior rede de pizzarias do mundo, entregando mais de 1 milhão por dia. Fundada em 1960 em uma pequena loja em Michigan, a Domino's agora tira uma enorme fatia de 17 bilhões de dólares da indústria de pizzas. E tudo graças a nós, os consumidores reclamões. Talvez outras empresas pudessem aprender alguma coisa com esse exemplo. Corantes do Taco Bell. Se você vai comer um Taco Bell, tem que experimentar os nachos deles. E com cada nacho você precisa do molho de queijo para mergulhar. Mas se você achar que tá diferente de como você lembrava, eu posso garantir que você não tá ficando louco. O Taco Bell removeu o ingrediente-chave do molho de queijo em 2015 para fazer com que parecesse diferente do que antes. Assim como a Kraft, eles também trocaram corantes artificiais como o amarelo 6 e o substituíram por aromatizantes naturais. É por isso que o queijo derretido não tem mais aquele tom característico de laranja brilhante. Alguns acreditavam que a troca mudou permanentemente o sabor do molho, o que é a pior coisa que uma empresa de alimentos pode fazer. Só que essa mudança foi além do queijo nacho. Impressionantes 95% do menu de alimentos do Taco Bell foram afetados, com o molho ranch de abacate e os chips de tortilha vermelha também perdendo suas cores vibrantes. Mais uma vez, parece que a empresa pensou que seria mais saudável usar corantes naturais do que artificiais, sem perceber o quanto isso poderia afetar os seus produtos. Você notou alguma diferença? Me conta aí embaixo. Más escolhas da Breyers.
Unidunite, salame, mingue. Uma sobremesa congelada de laticínios, o escolhido foi você. Não, peraí, isso aí tá errado. A sorveteria Breyers, fundada em 1866 na Pensilvânia, vem mudando sorrateiramente a sua receita desde 2006 para incluir mais ingredientes, tanto que não pode mais ser legalmente classificada como sorvete. O sorvete tem pelo menos 10% de gordura láctea, mas a Breyers optou por opções com menos gordura e agora contém até 40 ingredientes. Isso inclui xarope de milho, carragenina, que é uma alga vermelha usada para engrossar alimentos, e diglicerídeos, que são emulsificantes. A Breyers afirma que isso melhora o sabor, mas muitos desejavam a receita antiga de volta. Mas o pior de tudo é que a empresa alegou que essas mudanças foram graças aos clientes. Aparentemente, todo mundo queria uma textura mais suave, o que os levou a fazer as mudanças. Na verdade, é mais provável que isso tenha sido uma medida de corte de custos decorrente da compra da Breyers pela Unilever, uma empresa famosa por reformular receitas com aditivos alimentares. Eles já fizeram escolhas ruins ao diminuir o tamanho dos potes em 2008. Que outros horrores eles poderiam ter guardado para nós amantes de sorvete? Quer dizer que um pote de quase 2 litros de sorvete diminui para 1,66 litros e depois para 1,41 e eles acham que a gente vai aceitar? É, pior que eles estão certos. Eu continuo amando esse sorvete, mesmo que não seja sorvete de verdade. Sopa reformulada. Quando eu tô doente, eu vou direto pra canja de galinha pra me ajudar a me sentir melhor. E se você vai tomar canja de galinha, tem que ser a da Campbell's. O macarrão com frango deles é perfeito pra combater um resfriado. Só que a empresa decidiu levar as preocupações do público com a saúde ainda mais longe, ao remover ingredientes dessa sopa. Isso incluía aromatizantes como glutamato monossódico, um aditivo alimentar usado para realçar o sabor, além de óleo de soja e amido de milho. Com mais clientes cientes do que estão consumindo, essas alterações foram feitas para se adequarem às preocupações de saúde do consumidor. Mas eles também removeram cebolas e aipo, não são vegetais saudáveis. Eu pensei que era isso que a Campbell's queria manter. Bom, pode haver outro motivo para a mudança. As vendas globais de sopas caíram consistentemente desde 2012, incluindo uma redução de 5% para Campbell's, o que pode tê-los levado a cortar o financiamento de todos os ingredientes. No geral, a Campbell's realmente cortou a sua receita de 30 ingredientes para apenas 20 em 2015. Bom, isso não é só um ajuste na receita, é uma reformulação completa. Difícil de engolir. Chiclete é muito bom. Quando você sai de casa e esquece de escovar os dentes, ele acaba sendo seu creme dental de improviso. Quando você vai ter aquele encontro, ele mantém seu hálito fresco. Mas, infelizmente, a reduflação também afetou isso. Não tem escapatória. Cada vez mais, as empresas começaram a colocar uma aba fácil de segurar nos seus pacotes, roubando de você 1 ou 2 chicletes. É, porque sem isso, nossa, não ia ter como segurar. Muito obrigado, viu? A aba de aderência é um dos casos mais flagrantes de reduflação que eu já vi. E quando eles não estão colocando pegadores inúteis nos seus pacotes, eles estão fisicamente os encolhendo, de 18 chicletes para 14. Quem foi que fez essa maldade com o Trident? E essa atrocidade aqui com o Airwaves eles nem conseguem esconder. No fim das contas, com menos chicletes para mastigar, mais rápido você tem que comprar mais. Assim como o próprio chiclete, essa aí vai ser ruim de engolir. Sorvete frustrante. Se você achava que a sobremesa congelada de laticínios da Breyer era ruim, o que eu tô prestes a te mostrar vai te chocar profundamente. As empresas alimentícias inventaram algumas maneiras muito inteligentes de enganar você com seu sorvete, desde encolhê-los até deliberadamente fornecer menos. Esse pote de Tillamook me irrita com essa diminuição de 1,66 litro para 1,42. Isso é uma redução de 17% no sorvete pelo mesmo preço. Mas espera aí que tem mais. O sorvete desse cara tem uma casca inteira vazia ao redor, em vez de estar preenchida até o topo. E as barras de Klondike, elas costumavam ser tão grandes e grossas, e agora parecem tão planas quanto um pneu velho. Essas barras de sorvete cobertas de chocolate já foram anunciadas como sendo grandes demais para um palito, mas agora parece que elas podem precisar de um para não se desfazerem. A gente recorre ao sorvete quando tá triste, mas o que a gente faz quando é o sorvete que deixa a gente triste? Doritos decepcionantes.
Como um lanche e, pra falar a verdade, às vezes até como uma refeição completa, Doritos com molho são a resposta. Acho que eu devo ter experimentado todo tipo de combinação de sabores de chips e molhos que existem. Mas quando eu fui ao mercado pela última vez para comprar um pacote, de repente eu notei a diferença de tamanho. Um pacote que tinha 276 gramas, agora tem 262, com uma média de 5 chips a menos em cada pacote de acordo com a Frito-Lay. Essas mudanças foram anunciadas pela primeira vez em 2022, e os clientes desde então encontraram pouca mudança no preço. Os chips Flamin' Hot Cool Ranch de 262 gramas estavam sendo vendidos por $5,59, o mesmo preço do Flamin' Hot Nacho Cheese de 276 gramas. Outra maneira de enganá-lo é anunciando um pacote maior, mas eles apenas fornecem a mesma quantidade de produto naquele pacote maior do que um normal, 500 gramas em cada, mas aproximadamente 30 cents a mais para essa versão grande. Sério, o que mais falta eles fazerem? 15 chips a menos? Um pacote grande vendido por mais de $7? Parece que eu vou ter que abandonar os Doritos. Cada vez menor. Pasta de amendoim e chocolate é uma ótima combinação, e ninguém faz isso melhor do que a Reese's. Fundada em 1928, eles rapidamente se tornaram uma das marcas de doces mais vendidas nos Estados Unidos, e recebem mais de $2 bilhões em vendas todos os anos. Mas a empresa vem reduzindo lentamente os tamanhos dos produtos, e agora finalmente estamos começando a notar. A porção padrão de pasta de amendoim era originalmente de 26 gramas, mas em 1991 ela foi reduzida para 23 gramas. Não durou muito até que os tamanhos fossem reduzidos de novo em 2001 para 21 gramas. Como resultado, o clássico pacote de 2 em 1980 era de 45 gramas, mas em 2022 ele era de 42 gramas, marcando uma redução de 7%. Mas não é só nesse produto. O bastão de Natal da Reese's definitivamente está com algumas peças a menos. A empresa usou o rótulo para disfarçar as lacunas dentro do tubo. Um usuário do Reddit também notou uma diferença nos seus Reese's Pieces, comprados com apenas algumas semanas de diferença em fevereiro de 2023. O pacote da direita tem 170 gramas, mas o da esquerda foi reduzido para 150. Eu fico me perguntando como é que vai ser quando a gente chegar em 2050. Eles vão continuar encolhendo? Talvez o copinho de pasta de amendoim normal vai ficar do tamanho do lanche, e o tamanho lanche vai ficar do tamanho do mini. E o mini vai, sei lá, vai sumir. É uma tragédia moderna em formação. Você já tinha notado essas mudanças bem debaixo do nosso nariz? E notou alguma outra diferença em algum dos seus produtos favoritos? Me conta aí nos comentários e, como sempre, obrigado por assistir.